Boa noite a todos. A gente vai estudar aqui a questão da dinâmica do clima, né? Quais são os climas da Terra? Eu queria agora, primeiro, que vocês anotassem, que eu esqueci aqui de colocar a definição para vocês de atmosfera. Todo mundo está aí com caderno e caneta na mão? Eita, deixa eu ver aqui. Atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. É a camada de ar que envolve a Terra. Nós chamamos ela de atmosfera. Atmosfera. Atmosfera, menino. Atmosfera. É a camada de ar que envolve a Terra. já A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Então, a atmosfera ela tem 5 camadas. Essa grande camada de ar que envolve toda a Terra, ela tem 5 camadas. Que é chamada de troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. São 5 as camadas da atmosfera. Diga de novo aí, professor. Diga, por favor, de novo. Diga de novo, eu não escutei. Você quer anotar, é? Não precisa anotar não, porque vai estar no slide. Foi só a definição de atmosfera. Eu gosto de anotar, porque quando pergunta eu já sei. Ah, olha o truque dela. O truque dela. Olha. As 5 camadas da atmosfera: troposfera. Troposfera. Isso, troposfera. Estratosfera. Estratosfera. Mesosfera. Lesosfera. M-E. Mesosfera. Me. A quarta. Termosfera. Termosfera. E exosfera. Exosfera. Obrigado. Essas são as 5 camadas de ar, né? Vocês já viajaram de avião? Não, eu nunca. Vou viajar agora. Pronto. Eu também ainda não. Edivaldo, quando for viajar de avião, que o avião subir, aí ele vai estar na troposfera. Olha aí, troposfera, a primeira aqui. Troposfera, que é a camada mais visível. Troposfera. Vai estar lá na troposfera. Ele não Os sabe nem balões dizer meteorológicos, a gente não escuta, que assiste repórter, previsão do tempo para amanhã. Os balões meteorológicos que vão medir a previsão do tempo, eles ficam na estratosfera. Vocês viram a semana passada que teve uma cidade aqui no sertão que decaiu uma chuva de meteoros? Foi. Pronto. Quando a gente passa a observar os meteoros, que a gente chama de estrela cadente também, eles passam pela mesosfera. Eles estão a mais de 50 mil metros de altura. Tava valendo dinheiro. Isso, que alguns chegou a cair, porque normalmente ele se desfaz. Só que esses que caíram aqui eram grandes, né? aí não se desfez. Aí a população lá tá pegando, né? Mas só que o governo já quer tomar. Aí a gente tem a quarta camada, que é a termosfera, que é onde ficam os satélites. TV, rádio, internet, eles ficam na termosfera. E a camada mais alta que a gente tem é a exosfera, que é já chegando no espaço sideral. Então, são essas 5 camadas que a gente tem. Troposfera, que é a camada do avião, quando a gente está viajando. Estratosfera, que é a camada onde ficam os balões meteorológicos. A mesosfera, que é a camada que normalmente a gente vê as estrelas cadentes, né, chuvas de meteoro. Tá, a termosfera, que é a camada onde ficam os satélites de TV, rádio, jornal, internet. E a exosfera é a mais alta de todas as camadas. Aí a gente vai ver agora a definição do que é tempo e o que é clima. Tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento, num determinado local. Já o clima
é a sucessão habitual dos estados de tempo de um determinado lugar. Quando eu falo hoje vai chover, eu estou falando de tempo ou de clima? Do clima. Do clima. Do tempo. Clima hoje é de chuva. Não, estou falando do tempo. Do Por tempo. quê? Aqui chove todo dia? Não. Não. Então, quando eu digo hoje vai chover, eu estou falando do estado da atmosfera naquele determinado momento. Então, eu estou falando do tempo. O tempo hoje está chuvoso. Já o clima, qual é o clima daqui? É um clima quente. Frio, é calor, É muito calor. A maior parte do tempo aqui não está sempre quente. É praia. Então, aqui eu posso dizer, o clima hoje está sol. Então, o sol não, o tempo está quente, mas o clima aqui é um clima de calor, habitualmente. Chove, mas quando chove é o tempo. Então, tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento. Vê umas nuvens carregadas ali de chuva. Então, é o tempo. Vai chover. Já o clima é a sucessão habitual dos estados. Os elementos que compõem o clima são 3. A temperatura do ar, a umidade do ar e a pressão atmosférica. Esses 3 elementos, temperatura, umidade e pressão atmosférica, eles são chamados de elementos que compõem o clima em uma determinada região ou localidade. O que é a umidade do ar? É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Quanto maior o vapor de água temos na atmosfera, maior é a probabilidade de chover, não é? O vapor de água é que vai formar as nuvens que vai depois cair em precipitação. Então, o que é que quando a gente olha para o céu, o que a gente vê? O vapor de água, nós chamamos ele de nuvem. O que são as nuvens? É o vapor de água condensado na atmosfera. Isso é uma nuvem. Quiserem anotar? Que é uma nuvem. É o vapor de água condensado na atmosfera. Isso é o que nós chamamos de nuvem. Quanto mais vapor de água, maior a probabilidade de chover. Pressão atmosférica é a medida de força exercida pelo peso contra o ar numa área. Você sabia que a pressão atmosférica exercida em você é 6 vezes o seu peso? Então, se você... Pronto. Pesado, né? Eu peso 100 quilos. Me pesei ontem, tô fora de forma, tô gordinho e tal. Então, pressão atmosférica em mim, nesse exato momento, são de 600 quilos. É 6 vezes o valor do meu peso. Se eu peso 50 quilos, 300 quilos a pressão atmosférica para mim. Por quê? A pressão atmosférica, ela me empurra de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de frente para trás e de trás para frente. Ela me empurra em todos os locais. Que é justamente para quê? Se não houvesse pressão atmosférica, a gente não conseguiria ficar parado em nenhum local. Então, a pressão atmosférica é o nosso peso multiplicado por 6. Então, a medida de força, né, exercida pelo peso do ar de uma determinada área. A circulação atmosférica, aí a gente tem, né, as brisas. Brisa marinha e a brisa terrestre. Vocês foram para a praia nesses dias? Eu não. Não. Eu não. Quando você vai para a praia, vocês já notaram que na praia venta mais do que aqui? É. Por quê? Área marítima, né? Tudo aberto. Área marítima, a brisa marinha, ela venta bem mais do que a brisa terrestre. Vocês já tomaram banho de mar à noite? Já. Já reparou que no frio a água é quente, mas a água é quente, menino. O vento é frio, A água é quente. A água é quente. Agora, quando você sai da água, é o frio da bexiga por causa do vento. Mas a água é quente à noite. O oceano é quente. Por quê? O calor que estava no continente, ele é colocado na água durante a noite, que é o que nós chamamos de brisa continental ou brisa terrestre. Então, o calor que está aqui na Terra, o vento leva ele à noite para o oceano. E a brisa marinha, ela ocorre durante o dia, que é o
Calor do oceano, através de ventos, ele é jogado na atmosfera aqui terrestre. Fatores que vão influenciar o clima: latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade e as correntes marítimas. São esses 5 fatores. A gente vai ver cada um desses fatores e como esses fatores vão influenciar diretamente o clima. Primeiro é a latitude. A gente já viu isso até na outra aula. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente é. Quanto mais longe nas áreas de alta latitude, mais frio fazem. Então, a área de alta latitude, próxima aos polos, fazem mais frios, e a área de baixa latitude, próxima ao Equador, faz muito calor. Aqui, a gente mora numa área de alta latitude ou de baixa latitude? Alta. Aqui no Brasil? Sim. Não, no Eu acho Recife. que é baixa. É baixa, porque faz muito calor. É baixa. Quanto mais calor, mais próximo do Equador a gente está. Baixa latitude. Quanto mais alta a latitude, mais frio faz. Pode até nevar, né? Aqui é meio difícil nevar. Nunca vou dizer nunca, porque tudo depende de Deus. Mas... Eu estou dizendo assim, quanto mais alto, né, professor? Sim. Quanto mais alto, maior a probabilidade de se nevar. Altitude. Os raios solares, ele aquece a atmosfera através das radiações. À medida que estamos mais longe da superfície, menor é a temperatura. Vocês já foram para Caruaru? Já. Quando a gente vai subindo ali a Serra da Russa, você repara que a temperatura fica mais fria? É verdade, é. E dá muito medo. Ali depois de Pombo, né? Tem cidade de Pombo. Eu trabalhei ali. Aí vem a Serra da Russa lá, você tá subindo a serra, aí o medo, todo mundo ali fica, não tem esse que não passa na Serra da Russa com medo. Vixe, Maria, eu vou em novembro. Eu vou em novembro, eu já não vou mais. Faz medo, eu já não vou mais. Vem o frio da bexiga. Paga a minha passagem que eu vou no teu lugar. Meu Deus do céu, meu menino já fez uma reserva pra gente ir em novembro. Mas se faz medo, eu não vou mais. Hoje não faz tanto medo, não, rapaz, porque pra ir... Vai pra Gravatar. Não, vai pra Caruaru. Olha, a 232 foi duplicada. Passa por baixo agora. Não, pra Caruaru, agora pra Gravatar eu já fui. Não faz medo não, Bernadette. Você vai por baixo. O bom é que agora vai por baixo, né? Vai por baixo. E para voltar, descido. Descido é mais fácil. Antigamente era bem mais temeroso, mas hoje é mais tranquilo. Eu odeio viajar. Não gosto não. Eu vou Pode pagar, pague todas as passagens que a gente vai, né? Não, eu vou de carro. Ele vai de carro. Uma pessoa por isso mesmo eu tenho mais medo ainda, porque ele vai dirigindo. Quem dirige é ele. Ô, professor. Oi. A gente tá boiando essas senhoras aí do curso, tá na aula aí, tudo viajado, Caruaru, João Pessoa. De dinheiro, hein? O negócio é bom. Tudo Gravatar. Massas de ar. Massas de ar são porções da atmosfera que apresentam características próprias, temperatura e umidade, e deslocam-se influenciando o clima. A gente tem 4 massas de ar principal. A massa de ar polar, a massa de ar temperada, a massa de ar tropical e a massa de ar equatorial. São essas as 4 massas de ar principal. Aí a gente vai ver agora um mapa mostrando a atuação das massas de ar aqui no Brasil. A gente tem 5 massas de ar que atuam no Brasil. A equatorial atlântica, que é a massa que atua diretamente aqui no Nordeste. A equatorial continental, a tropical atlântica, a tropical continental e a polar atlântica. São essas 5 massas de ar que atuam aqui no Brasil. A que vai influenciar diretamente o nosso clima aqui no Nordeste é a massa equatorial atlântica. Se cair na prova, qual a massa de ar que atua diretamente no Nordeste brasileiro? Equatorial Atlântica. Equatorial Atlântica. É só lembrar de Equador. Equatorial Atlântica.
Maritimidade e continentalidade é quando a água do mar se aquece e se resfria muito lentamente. Então, quando o oceano ele está mais quente do que a Terra, a gente tem um fenômeno chamado maritimidade, que ele joga o calor para o continente. E quando o continente está mais quente do que o oceano, a gente tem um fenômeno chamado continentalidade, que ele joga a massa de ar, ele joga o calor para o oceano. Então, a Terra e o mar ficam um jogando calor para o outro o tempo inteiro. Correntes marítimas. Correntes marinhas são as correntes, são as estradas, né, dentro do oceano. Elas ocasionam, muitas vezes, a questão de aparecimento de regiões desérticas ou regiões muito frias. As correntes marítimas, elas ocasionam, muitas vezes, elas influenciam muito essa questão do aqui é muito quente, aqui é muito frio. Os navios, já viajaram de navio alguém? Já foi para um transatlântico aí da vida? Um cruzeiro? Não. Cruzeiro de Roberto Não. Carlos da vida? Já tive vontade. A vontade eu tenho, não me falta dinheiro. É verdade. Então, dentro do oceano tem essas correntes marinhas que eles são como se fossem as estradas, né? Que devem seguir, que eles vão guiando os navios por todo o continente, por todo o mundo. Há os tipos de clima que a gente tem. A gente tem o clima tropical, tem um clima seco, tem um clima moderado, o clima continental e o clima polar. São esses 5 tipos de clima que a gente tem. E aqui no Brasil, especificamente, climas que a gente tem são vários, né? A gente tem o clima equatorial, tropical úmido, tropical de savana, semiárido, o árido, o tropical de altitude, o subtropical oceânico e o subtropical continental. Qual é o clima aqui presente aqui no Recife, olhando esse mapa? Tropical, né? Tropical o quê? Tropical. Úmido? Não. Tropical úmido, exato. A gente tem um clima tropical úmido aqui no Recife. A atividade. Poxa, já tá aí, então. Quais são os elementos que compõem o clima? Eita, deixa eu anotar aqui. O quê? Quais são os elementos que compõem o clima? Quais são os elementos que compõem o clima? Temperatura. Temperatura do ar, umidade do ar e pressão Úmido. atmosfera. Isso. Temperatura do ar, umidade do ar e pressão atmosférica. São esses 3 elementos que compõem o clima. Temperatura do ar, umidade do ar e pressão atmosférica. Temperatura do ar, umidade do ar e pressão atmosférica. São esses 3 elementos. A Nanda tá afiada aí, viu? Segunda questão. Definir tempo e clima. O que é tempo? Colocar o slide para vocês. Definir tempo e clima. Tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento, num determinado local. Já o clima é a sucessão habitual dos estados do tempo em um determinado lugar. Todo mundo está copiando? Tempo é o estado da atmosfera em um determinado lugar. E clima é a sucessão habitual dos estados do tempo. É que eu não escrevo ligeiro, não. Não tem pressa nenhuma.
A do primeiro professor, qual foi a terceira pergunta? A terceira resposta foi a temperatura do ar, pressão do ar e qual foi a outra? Pressão atmosférica. Umidade do ar, isso não é pressão do ar, não, é umidade do ar. Temperatura do ar, umidade do ar e pressão atmosférica. Sim. Temperatura, Ah, tá, eu inverti. umidade. Roberto, eu vi agora a tua mensagem no WhatsApp, tu não estava conseguindo entrar. Foi, eu saí não conseguindo entrar não, logo no começo. Fiquei Aí eu doidinha vi aqui. agora. Eu fui pelo link do aplicativo que está no celular e não queria entrar. Podemos ir para a terceira questão? Uhum. Pode sim. Quais são as camadas da atmosfera? São 5. Peraí, eu Isso eu tenho não esse anotei aqui nada. aonde, meu Deus. Mesosfera, atmosfera, mesosfera, estratosfera, Troposfera, exosfera. Isso. estratosfera, Ela falou primeiro. mesosfera, termosfera e exosfera. Isso. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Termosfera. Pronto. Pronto, todo mundo? Pronto. Sim. Quais fatores influenciam o clima? Aí, Latitude, atitude, acho que é isso, né? Isso. Latitude, Latitude, altitude, massas de ar. latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade e correntes marinhas. Tá aí o slide, eu deixei o slide para vocês. tá muito rápido. Essas aulas são as melhores, são as melhores. Né? Já dá para Melhor. aprender alguma coisa. São as melhores, porque ele responde tudo. Ele ajuda. Professor bonzinho. Oh, Ai. Continue assim. Ai. Essa maternidade parece com maternidade, né? É quase maternidade. Maritimidade. É. Parece quase com maternidade.
Quinta questão. Saiu. Saiu? Saiu Vocês só essa- vão responder mais depois? Correntes marítimas e o que mais? Corrente marítima, essa é a última. Ah, e não tem outro não. Ah, é de sete. Tem? Voltou. É terceiro. Eu pensei que tinha outra coisa. A quinta. R$6. Porque eu não comprei leite de inhame. Não, os 10. Tinha 10 soltos aí dentro. E o toco dos 20, é esse. Aí deu 12 mais o leite, mais o ovo, deu 18. Roberta, essas tuas contas vão pro YouTube, viu? É aí, Tá esqueci do gastando microfone. Tá gastando muito Teu tempo. fone tá Foi mal. ligado? Não. É bom que a gente fica sabendo dos preços. Né? Tá o rabo da cara. E o arroz? Menino, o arroz Oxe, está 25. um. É, O pequeno tá R$5. é. Depende da 100%. qualidade, né? 100%, né? Aumentou. Foi. Aumentando é tudo, tem nada barato. Tem mesmo não. Aí, Tudo quinta o zóio da questão. cara. Quinta. Por que o Nordeste brasileiro possui um clima tão quente e seco? Eita. Que é um clima tropical úmido. Úmido. Isso, porque a gente possui o clima tropical úmido. Todo mundo colocou? Uhum. Pronto. Clima. Tropical úmido. É isso aí. Sexto, quais são os principais tipos de clima? Anotei não. Peraí, tá aqui. Eu consegui Como? salvar. Cadê, professor? Alguém Porque anotou tem um aí? negócio pra ver, não tem. Eita, eu não anotei não. Eu acho que eu não anotei não. Tropical, Tem um mapazinho pra isso. seco, Aqui. moderado, É. continental e polar. Tropical. É porque Tropical, tem um papelzinho pra gente ver o picado. seco, Moderado, continental e polar. Tropical, seco, moderado, continental e polar. Tropical, seco, moderado, continental e polar. E polar. É até certo, né? Sétimo, defina a atmosfera. É a camada de ar que inclui a Terra. Eu botei assim, mais ou menos isso. Envolve. é a camada de Envolve a ar Terra. que envolve a Terra. Isso. É a camada de ar que envolve a Terra. Atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Alguma dúvida? Não. No. Tudo tranquilo, né?